nossa live de hoje é sobre ponto de equilíbrio e nós vamos estar conversando aqui com vocês, tirando algumas dúvidas. Uma das questões que acaba acontecendo, isso é uma curva natural da própria economia. Então, sempre após momentos de alta, em algum momento vai ter uma queda de faturamento, vai ter uma mudança econômica, pode entrar uma nova pizzaria na cidade, uma nova concorrência. Então, em algum momento, a tua empresa ela vai acabar passando por um momento de baixa de faturamento. O que acontece, né? Por isso que a gente sempre enfatiza tanto a necessidade dos controles financeiros, a necessidade de eu ter a minha pizzaria de fato na palma da minha mão, saber dos meus números, dos meus custos, ter as projeções de venda, ter metas financeiras. Se faz necessário eu ter todo esse controle financeiro, por quê? Porque é natural. É natural. Em algum momento a tua empresa vai sofrer com baixa de faturamento. Em algum momento você vai abrir a tua pizzaria numa sexta-feira e vai entrar 3, 4, 5 clientes. Sim. Como vai ter momentos que vai entrar 100, 200. Exatamente. Então, o empresário, o dono de uma pizzaria, o dono de um restaurante voltado à pizza, ele precisa se precaver quanto a isso, né? A gente está preparado, né? Exatamente. A gente não consegue prever o futuro, não consegue saber de fato qual que é o momento em que eu vou ter uma queda de faturamento, mas aí vem um ponto, a gente não consegue prever, mas a gente consegue, através de estatísticas e análise, entender no meu negócio quais são os momentos de alta e momentos de baixa. Que, em resumo, historicamente, isso acaba trazendo para nós estatísticas de fatos que vão acontecer e vão se repetir, né? Um fato, por exemplo, segunda-feira geralmente é baixa venda. Baixa venda. Final de semana é alta venda. Quando você tem uma análise histórica mais aprofundada, você consegue analisar dentro dos períodos, em anos, quais são os períodos de maior alta e maior baixa. Não é do ramo da pizzaria, mas isso acontece muito comigo, com o meu negócio voltado à consultoria e à gestão. Eu percebo que os meses de alta do meu negócio, eles são de maio a setembro. De maio a setembro é o momento de alta, é onde eu consigo captar mais novos clientes, é o momento que aparecem mais palestras, mais treinamentos, é o momento que a minha agenda ela fica mais do que lotada. Dos outros meses eu percebo que ela consegue ficar mais estável. Então, assim, isso já é uma onda natural. Então a gente está rodando aí há vários anos já no mercado e isso vem se repetindo. Então o que acontece? Se você tem uma análise histórica, por si só o empresário, o dono da pizzaria, ele já consegue ter essa percepção, né? Dezembro é maior movimento por causa do final do ano, por causa do Natal, no mês de junho por causa do Dia dos Namorados. Então ele consegue ter essa percepção. Só que quando você tem o dado, você consegue se precaver melhor. Sim, né? você consegue se preparar para o que está por vir. Exatamente. Mas ainda assim é necessário que tenha essa consciência, essa ciência que em algum momento a tua empresa vai sofrer uma queda de não faturamento. vai ser só altas, né? Exatamente, né? Em algum momento ela vai sofrer essa queda de faturamento e aí que entra a necessidade de você começar a aplicar as técnicas da gestão financeira, de você começar a aplicar os controles da gestão financeira, de você começar de fato a entender o que é essa gestão financeira, né? E assim, a gestão financeira, ela tem esse nome, gestão financeira. O que é gestão? Gestão é algo que procura deixar os processos mais eficientes. Gestão é melhorar a eficiência de todos os processos da tua empresa. E quando a gente fala em gestão financeira, é melhorar a eficiência financeira dela, melhorar o fluxo de caixa dela, melhorar as margens de resultado, a margem de lucro, melhorar de fato a empresa como um todo no quesito financeiro. Por quê? Porque se eu tenho um bom capital de giro, se eu sei a necessidade do meu capital de giro, se eu tenho ele reservado, se eu faço provisionamentos, o que são provisionamentos? Eu sei usar o capital de giro também, né? E se eu faço provisionamentos, mais uma vez, o que são provisionamentos? Provisionamentos são pequenas parcelas que eu pago para mim mesmo para pagar dívidas futuras ou para fazer investimentos futuros, para pagar contas futuras, dívidas não, contas futuras ou investimentos, né? Então, se eu tenho isso, né, se eu tenho esse controle sobre o meu negócio, num momento de baixa, eu vou estar seguro quanto a isso. Sim. Porque se eu tenho capital de giro, se eu tenho provisionamento, meu faturamento caiu, mas meu negócio não muda nada. Eu posso manter todas as minhas contas em dia, eu posso pagar todos os meus funcionários em dia, eu posso comprar do meu fornecedor, nada vai mudar no meu negócio. Por isso a importância, né? A importância de se ter os dados. Para você
parar de trabalhar só para pagar boleto, Exatamente. né? Para você ver lucro, né? Você vê realmente, tá sobrando isso para mim, isso é meu, né? Então, a importância desses dados, de você ter o controle desses dados, para que você simplesmente trabalhe tranquilo entre aspas, porque a gente nunca trabalha tão tranquilo, né? Porque a gente tem essas altas e baixas, mas a gente já está ciente do que a gente pode ter uma estratégia, de repente, esse mês aqui é um mês de baixa, então o que nós vamos fazer para... Né? Exatamente. E aí o que acontece? Se eu não tenho essas informações, né? Se eu não sei qual que é o meu capital de giro, se eu não sei o que eu preciso provisionar, se eu não sei qual é o meu ponto de equilíbrio, que é o tema da nossa conversa de hoje, né? Se eu não sei quais são os meus indicadores e a minha necessidade financeira, tem uma baixa de faturamento, o dono da pizzaria fica louco. Se né? desespera. Era o que acontecia comigo. Freelancer, ele não contrata mais. Sim, Fornecedor chega na porta e fala, vai embora que eu não quero comprar. É bem isso. Né? Ele tenta reduzir o estoque ao máximo e aí ele começa o outro mês de uma forma muito enxuta. Por quê? Porque apertada. Faltou dinheiro para ele. Ele não conseguiu vender. Aí outubro dá uma semana de alta de faturamento, ele está sem mão de obra, ele está sem estoque, ele está sem a estrutura preparada. Aí novamente ele fica louco, ele precisa pegar dinheiro da onde tem para comprar estoque e aí vira aquela confusão, né? Então por isso se faz necessário ter essa ciência das informações, né? Saber que eu vou ter momentos de baixa, mas eu vou ter momentos de alta e eu preciso estar preparado para que você consiga agir com razão, Exatamente. né? Não com a emoção. Exatamente. Ali, quando a gente fica muito desesperado ai meu Deus, esse mês foi baixo, esse mês não vamos conseguir pagar as contas, a gente precisa agir com a razão, não com a emoção. Exatamente. Né? Então a gente só vai conseguir agir com a razão se a gente tiver os dados, né? Se a gente souber o que a gente vende, quanto que custa. Sim, exatamente. E aí a gente pode destacar então quais são as oportunidades que a gente tem por manter esses dados, né? E essas oportunidades elas são traduzidas em indicadores, informações, né, em números que eu consigo de fato utilizar e mensurar eles para projetar o meu negócio, né? Então questões que são de que são fundamentais para mim analisar o meu negócio. Eu preciso ter um histórico de vendas, eu preciso ter um histórico de despesa, eu preciso ter um histórico de custo dos meus ingredientes, da matéria-prima para me projetar isso, e eu preciso conhecer e saber o que é o meu ponto de equilíbrio, né? Por quê? Porque o ponto de equilíbrio vai ser o momento em que eu vou empatar o meu negócio. Eu não gero nem lucro nem prejuízo, mas meu negócio empata. Só que aí que está o ponto. Para mim chegar nessa informação, eu preciso ter um banco de dados. E também não adianta eu ter esse dado solto. Não adianta eu ter um sistema top na minha pizzaria, alimentar aquele sistema de qualquer jeito, mas não usar aquela informação. Então eu preciso ter também a consciência e saber alimentar corretamente um sistema para ele me trazer de fato a informação que vai gerar resultado, né, para mim apurar os indicadores e aí projetar o meu negócio. Tá, Vinícius, por exemplo assim, eu não sei mexer com Excel, eu não sei mexer com planilha. Eu posso fazer colher esses dados num caderno caixa, uma coisa. Com certeza. Anotando, à mão, manualzinho mesmo, até que a gente aprenda, né? Eu aprendi, né, graças à consultoria, mas tem muita gente que não consegue mexer no Excel, né? É uma ferramenta um pouco mais complicadinha, mas depois que você consegue pegar o jeito, você vai embora. Na verdade, o Excel, em alguns momentos, eu acabo sendo visto também como um especialista em Excel e não é o fato. Né? O Excel hoje é uma ferramenta de trabalho. Eu utilizo muito o Excel, só que o Excel é algo que facilita o meu trabalho. Então, se eu preciso apurar um indicador, é muito mais fácil eu exportar para o Excel e mexer nele. Só que, Vinícius, eu não sei mexer no Excel. Putz, eu tenho que fazer um curso de Excel para mim trabalhar, cuidar da gestão financeira do meu negócio? Não. Não precisa. Tira essa percepção que isso aí está errado. Gestão financeira não tem nada a ver com Excel. Sim. Tá? Então, gestão financeira é o controle e a gerência das minhas finanças. Eu posso fazer manualzinho ali. O importante é ter os dados, Exatamente. Né? O Excel é apenas uma ferramenta. Então, o meu sistema, o meu ERP, é apenas uma ferramenta, né? O meu sistema de gestão que eu uso lá para fazer os lançamentos, emitir nota fiscal, ele é apenas uma ferramenta. Então a gente não pode delegar a responsabilidade de analisar as finanças
para uma ferramenta. Eu não posso depender simplesmente de um sistema, eu não posso depender simplesmente de um Excel. Eu preciso conhecer dos meus números. E quem vai conhecer dos números e vai saber como vai facilitar o manuseio desses números, aí sou eu. Eu, por exemplo, eu tenho intimidade, eu gosto de trabalhar no Excel. Então eu utilizo ele como uma ferramenta para me auxiliar. Né? Mas eu não fico dependente dele. Claro. Porque se um dia eu ficar sem Excel, e aí, eu não sei mais meus números? Não é por aí. Eu ainda sei, eu ainda vou saber fazer esses cálculos, eu ainda vou conseguir gerenciar o financeiro do meu negócio, né? Então aí é um ponto também que é de extrema importância, né? Eu não delegar a responsabilidade para uma ferramenta. Né? Exatamente. Não, tá certo. Então, Vinícius, para a gente conseguir saber quanto que eu tenho que vender, né? Quanto que eu tenho que vender para conseguir pagar as minhas contas, eu tenho que saber qual que é o meu ponto de equilíbrio. Sim. Né? Eu tenho que saber qual que é o meu ponto de equilíbrio. Eu queria que você desse uma introdução do que é o ponto de equilíbrio o que é o ponto de equilíbrio? Porque às vezes tem gente que diz, mas ponto de equilíbrio, essa palavra é meio estranha para mim. O ponto de equilíbrio, na verdade, ele é um termo conhecido, mas em alguns momentos ele não ele não tem a informação de como que eu vou utilizar ele ou como que eu vou apurar ele, né? Por resumo, o ponto de equilíbrio, ele já quer dizer que é um momento em que o meu negócio fica equilibrado, né? Então, o ponto de equilíbrio, resumindo, é o exato momento em que as minhas vendas, elas vão empatar e vão cobrir todos os meus custos, né? Aí envolve um pouco de custos, porque a gente tem os custos variáveis e os custos fixos. O ponto do equilíbrio é um momento em que eu pago todos esses custos e eu não tenho nenhum real de lucro, nenhum real de prejuízo. Zero. Né? E aí, como que eu vou chegar nesse cálculo de ponto de equilíbrio? Primeiro, eu vou ter que ter o quê? Conhecimento dos meus custos. Né? Os custos variáveis, o que são os custos variáveis? Porque aí eu vou precisar para fazer esse cálculo. Sim. Os custos variáveis são aqueles que estão diretamente ligados ao meu produto. Né? A pizza. Então é tudo que está diretamente ligado à pizza, que são o quê? A matéria-prima. O gás, digamos, uma porcentagem da luz, ou coloca toda a luz, né? Se você não sabe, se você não tem ideia de quanto que você gasta, se você gasta mais no produto ou mais no administrativo ali, se você atende salão, por exemplo, né? Sim. Então coloca luz, água. Isso, são todos os desembolsos, né? Tudo que eu preciso pagar que está relacionado diretamente à minha produção, né? Ao fazer pizza. E o custo fixo, algumas pessoas também têm a interpretação que o custo fixo é aquela despesa que eu preciso pagar todo mês. Então, por exemplo, eu tenho lá um pizzaiolo, né? O pizzaiolo vai lá fazer a pizza e ele é registrado todo mês, eu preciso pagar ele. Ele é um custo fixo? Não. Ele é um desembolso fixo. Porém, ele é um custo variável, por quê? Porque é ele que faz a minha pizza. Ele está né? ligado ao produto. Então, assim, a gente também não pode ter a relação que custo fixo é aquele que eu pago todo mês um montante fixo, né? Que eu tenho um desembolso fixo, e nem que custo variável é aquele que todo mês está oscilando. Que está oscilando. Né? Então, eu não posso ter essa percepção. Custo variável está diretamente ligado a realizar o meu produto. Custo fixo, ele está indiretamente ligado a isso. Tá? Então, se a gente for ao extremo do custo fixo, a gente parte na questão que o custo fixo ele não é necessário para o negócio. Por quê? Por exemplo, se eu preciso fazer a pizza, né? Se eu preciso fazer a pizza, eu não preciso necessariamente ter o garçom para atender o meu cliente. Eu posso fazer a pizza e deixar no balcão. Só que aí o garçom, ele é um custo fixo ou um indireto. Por quê? Porque ele é uma despesa, mas que vai dar uma comodidade para o meu cliente. Né? Então ele vai pegar aquela pizza, vai levar o cliente, vai tirar o pedido. Né? Então o custo fixo, em resumo, é toda aquela despesa que eu tenho para dar o suporte para o meu negócio. Né? Aí essa percepção ela fica um pouco mais fácil. E para mim chegar no cálculo do ponto de equilíbrio, eu preciso mensurar o quê? O meu custo variável e o meu custo fixo. Identificar qual que é realmente o meu custo total, para daí eu apurar o cálculo e saber quanto eu preciso vender por mês para mim não ter prejuízo. A partir do momento que eu atinjo o meu ponto de equilíbrio, eu passo a ter lucro. Né? Então, na verdade, assim, é quando a gente consegue repor o dinheiro, quando a gente consegue repor o dinheiro que a gente gastou
tanto para quem abre uma pizzaria, o que você investe na pizzaria, mais os custos fixos e variáveis, e mais mensais, né? Isso. Ele está ligado à operação mensal, né? Não necessariamente um investimento. Claro que quando eu vou iniciar uma pizzaria, eu vou ter ali o meu investimento e eu preciso saber do meu ponto de equilíbrio projetado. Só que o ponto de equilíbrio, ele é um indicador que ele vai oscilar, ele vai todo mês ele vai ter uma diferença. Sim. Porque os teus dados eles vão acabar alterando mensalmente, então eu preciso calcular ele pelo menos trimestralmente, né? Mas ele está relacionado à tua operação mensal. Né? Então, dentro de um período de atividade, tudo que você coloca de dinheiro na tua pizza e extrai de dinheiro dentro de um período de atividade, né? Dentro de um mês específico, né? Como a gente estava falando ali de setembro. Então, o teu ponto de equilíbrio de setembro ele está relacionado a todas as tuas vendas de setembro, os custos variáveis de setembro e os fixos de setembro. Né? Ele não tem essa relação direta com o teu investimento que você fez lá no começo do negócio. Né? Ah, tá. Entendi. Não. Ele tem então, o ponto de equilíbrio é quando, em geral, é quando você consegue se pagar. O mês ali. Isso aí. Quando você consegue empatar, né? Empatou. Você consegue pagar tudo que você tem de despesa. Não vai ficar devendo nada para ninguém, mas também não vai ganhar nada. Você empata. Só que é necessário você saber isso para você saber até onde que você precisa chegar para zerar os seus custos e a partir dali você começar a ter lucro, né? E também uma coisa que é bastante relevante, não é recomendado que tenha a ciência de que quando eu atinjo o ponto de equilíbrio, eu não tenho mais custos. Eu ainda tenho custo. Eu atinjo o ponto de equilíbrio, só que no momento que eu atinjo o ponto de equilíbrio, os próximos custos que eu tenho são apenas os custos variáveis. Então o ponto de equilíbrio ele não paga apenas o meu custo fixo, ele paga o fixo e o variável. E após eu atingir o ponto de equilíbrio, eu ainda tenho mais custos, só que são os custos variáveis. A relação é que quando eu atinjo o ponto de equilíbrio, né, a minha venda ela empata com meus custos variáveis e os fixos, que em resumo são todos os custos que eu gerei até o momento, né, eu passo a ter como lucro o meu resultado bruto, a margem bruta. Né? Então, se a minha pizza está custando, com todos os custos variáveis ali, R$23, e eu estou vendendo ela a R$25, eu tenho ali, eu estou chutando bem baixo só para a gente entender. Eu vou ter ali R$2 de lucro bruto. Né? Esses R$2 ele tem que pagar todo o meu custo fixo, que é garçom, motoboy, tirar o meu prolabore, contador, aluguel. Tudo que envolve a pizzaria. Tudo que envolve a pizzaria. É esses R$2 ali por pizza que vai ter que pagar isso, nesse cálculo. Quando eu atinjo o ponto de equilíbrio, esse R$2 ele é diretamente lucro, porque todo o custo fixo já foi pago. Então é aí o momento exato em que eu começo a gerar lucro e não tenho mais custos fixos. Tá. O ponto de equilíbrio, então, é como se fosse uma balança. Você começa com as despesas, né? E aí você vai faturando, e quando eles se encontram ali, faturamento e despesa, é ali que é o meu ponto de equilíbrio. Exatamente. A partir dali, conforme vai aumentando o faturamento, é o meu lucro. Exatamente. Essa explicação ficou muito boa, na verdade. É bem isso aí. É bem isso, né? É uma balança. No começo meus custos estão aqui e meu faturamento está aqui, né? Quando eu empato aqui, empatou os ponto custos, de equilíbrio. aí ele começa a fazer assim, né? Começa a crescer a receita, reduzir o custo e é aí que eu gero lucro. Né? É aí o momento que eu consigo, de fato, mensurar o lucro e fazer com que minha pizzaria seja lucrativa. Tá. E como que eu posso saber? Como que eu posso saber o meu ponto de equilíbrio, assim? Tem algum demonstrativo? Como que funciona? E para que serve especificamente? Para mim saber o que é meu ponto de equilíbrio. Sim. Primeira questão. Para você conseguir calcular o ponto de equilíbrio, né, você precisa ter registrado de um trimestre no mínimo. Então é recomendado que você pegue dados de um trimestre para calcular o ponto de equilíbrio, todos os seus custos. Né? Todos os custos e as despesas do teu negócio. Aí você tendo todos esses custos em mão, todas essas informações em mão, você divida
esses custos entre custo variável e custo fixo, né? Depois a gente pode estar fazendo outros conteúdos para abordar e ir mais profundamente nesses termos, tá? Mas em resumo, custo variável, tudo que está diretamente ligado ao meu produto, custo fixo que está indiretamente ligado, tá? Eu vou ter toda a informação ali. E eu transformo essa informação em percentual. Então, por exemplo, como a gente pegou aqui no nosso exemplo ali, o custo variável da pizzaria que a gente pegou no mês de agosto, né, Fernanda? Isso. Foi de R$ 24.935. E ela teve uma receita de 51 mil. Então, o que acontece? Ela gerou de custo 48,20%. Então, eu faço o cálculo de percentual e eu já sei quanto que é o meu custo variável. Então, sendo generalizando, todo o produto que eu vendo na minha empresa, a cada R$100 vendidos, R$ 48,20 é só o custo para mim pagar a produção daquele produto. Então, eu vendi R$100, R$48 é custo do meu produto. Tá me sobrando ali R$ 51, né? R$ 51,80. Vamos arredondar, R$ 52. Com esses R$ 52 que está sobrando, é onde eu tenho que pagar o custo fixo e aí que vai me gerar lucro. Mas aí veja, eu vendi R$100, o custo do meu produto foi 48, né? Sim. 49 para facilitar o cálculo aqui. R$49. Sobrou R$51. Só que a empresa, ela tem de custo fixo, de desembolso fixo que ela vai ter que fazer, faça chuva, faça sol, venda ou não venda, ela tem que desembolsar R$9.000. E é aqueles R$51 que está sobrando da cada venda que vai ter que pagar os 9 mil. Então é essa proporção. Se eu vendi um produto, me sobrou R$51. Ele pagou quanto do meu custo fixo? R$51. Então eu ainda vou ter R$8.049 para pagar. Né? Desculpa, R$8.948 para pagar, né? Sim. 49. R$8.949 para pagar. Vendi mais uma, deduzo mais 51 do meu custo fixo. E assim por diante. O ponto do equilíbrio ele vai me dizer assim, quantas pizzas de R$100 ou quantos atendimentos, quantos clientes que gastam R$100 numa pizzaria vão ter que entrar para me pagar todo esse custo fixo. Porque de R$100 sobrou 51. R$51 para pagar 9 mil, vai faltar dinheiro, né? Vai faltar dinheiro. Então eu preciso saber quantas vendas dessa de R$100 eu vou ter que fazer durante o mês para pagar esse custo. A partir daí, eu atingi o meu ponto de equilíbrio. Então, depois eu vou demonstrar o cálculo, mas eu fiz os cálculos ali, atingi o ponto de equilíbrio, vendi todas as pizzas necessárias que pagou isso. Esses R$9.000 está pago. Então, a partir dali, esses 51 que eu comentei é a tua margem de contribuição ao lucro bruto. A partir que eu atingi o ponto de equilíbrio que o 9 mil está pago, de R$100 que eu vendi, 51 é lucro. Então, quando algumas empresas, algumas pizzarias têm estratégias, às vezes, de fazer promoções. Uma coisa que eu sempre recomendo, faça promoção apenas depois de bater o ponto de equilíbrio. Ah, sim. Porque daí aqueles R$51 que era para pagar o custo fixo, agora é lucro. Aí se você quiser, de repente, ficar com R$30 de lucro, legal. Queima um outro R$21 ali com promoção, por exemplo, né? Mas então, atinge o ponto de equilíbrio. Não começar já o mês com promoção, porque daí vai ficar mais difícil, você vai ter que vender muito mais pizza para você conseguir claro atingir que tudo depende de uma estratégia, né? Claro. Existem outros indicadores que precisam ser analisados ali, mas essa é uma questão. Então, uma das coisas que eu recomendo sempre, só faça promoção após bater o ponto de equilíbrio. Né? Se você não tem a total estratégia do porquê aquela promoção. Né? Claro que se você de repente quer rodar uma promoção no início do mês, não que isso vá te impedir. Sim. Mas você tem que saber se aquele mês você vai bater o ponto de equilíbrio. Sim, é um problema que acontecia até comigo no início, que a gente, as vendas estão tão baixas, vou fazer uma promoção para mim fazer caixa. Só que depois a gente ia ver, no final do mês, não sobrava dinheiro. Faltava conta para pagar e não sobrava dinheiro. Então, por isso a importância, por isso que a gente frisa muito a importância de se ter os dados, porque tendo os dados você vai conseguir saber
qual é o momento certo para fazer uma promoção, para chamar cliente. Exatamente. Né? Exatamente. Vamos então demonstrar um cálculo para o pessoal ter uma ideia de como é que acontece o Vamos. Tá. Então, primeiro, quais são os indicadores, né? Quais são as informações que eu vou precisar ter? As informações que eu vou precisar ter. Primeiro, eu preciso ter a informação do meu custo fixo. Então, qual é o custo fixo do meu negócio? Nesse exemplo aqui que a gente apurou, o custo fixo é R$ 9.001,90. Qual mais informação eu preciso ter? Eu preciso saber qual é o meu custo variável. Então aqui a gente pegou como referência o mês de agosto de 2019. Tá? Qual é o meu custo variável? Nesse período aqui, o meu custo variável foi de custo variável, tá? Foi de R$ 24.935,90. O custo total aqui, ó, custo total, soma para nós, por favor, Fernanda. 9.001,90 mais 24.935,90. 33.937,80. 937,80. Esse foi o custo total do negócio nesse período. Quanto que vendeu no período para mim identificar qual que é o indicador do custo variável? Eu tenho que apurar a venda. A venda foi de 51.735, eu vou anotar aqui em cima. Venda foi de 51.735,87. Essa aqui foi a venda. Agora eu vou apurar o percentual do custo variável em relação à venda. Então faça para nós, por favor, lá, Fernanda. 24.935,90 dividido por 51.735,87 igual 0,4819, né? Uhum. Agora faça vezes 100. Ok. Então, 48,19, vamos arredondar 48,20. Uhum. 48, não, vamos pegar o número exato. 19,85. Para mim apurar um indicador, pessoal, e o percentual, o que eu vou fazer? Eu vou sempre pegar o valor que eu quero, apurar o percentual e dividir pelo montante da minha venda. Aí eu vou ter, de fato, o meu indicador de custo variável. Então, 24.000 dividido pelos 51.000 vai dar 0,4819, vezes 100, 100%. Legal. Com esses indicadores aqui, eu já consigo apurar o ponto de equilíbrio. Nesse modelo que a gente está mostrando aqui, a gente está pegando a informação de um único mês. O recomendado é que você pegue a média de um trimestre. Então, meses, né? Pegue a média de custo fixo de um trimestre, pegue a média do custo variável de um trimestre e pegue a média da venda de um trimestre, né? Então, por exemplo, aqui teria que ser junho, julho e agosto, tá? A gente pegou esse dado aqui só para simplificar e apresentar para vocês. Como é que eu vou calcular o ponto de equilíbrio? Primeiro, eu vou pegar o preço de venda. Deixa eu fazer com outra cor aqui. O preço de venda... de um produto da média das minhas vendas. Então, vamos pensar que a média de venda da pizzaria é R$ 55,00. Uhum. Legal. O ticket médio, né? Contando a bebida e a pizza consumida. R$ 55,00. Legal. Desses R$ 55,00 aqui, ele vai me gerar custo variável. Eu vou colocar aqui CV, que é a sigla, tá? Então, custo variável. Quanto que é o custo variável? 48,1985%. Fernanda, por favor, faça lá R$ 55,00 vezes 48
55 vezes 48,1985%. Cadê a porcentagem aqui? Deu certo? Acho que deu. Deixa eu ver. 48. Um pouquinho, que aqui é ao vivo, aqui é assim mesmo. Ó, eu consegui apurar aqui, ó. Aqui foi mais rápido. Viu o Excel? 26,51. Tá? Então o meu custo variável aqui, ó, 26,51. Legal. Isso aí. Agora, disso aqui eu vou apurar a margem de contribuição, que é aquele lucro bruto, tá? Então eu vou colocar aqui MC, que é a margem de contribuição, ou lucro bruto, tá? Deixa eu fazer em azul aqui para facilitar a diferenciação. Então, faça para nós, Fernando, por favor. 55 menos 26,51. 28,49. 28,49. Isso aqui, eu já deixei o cálculo pronto aqui, vai representar 51,80%. Então, isso aqui é a minha margem ou lucro bruto, tá? Quer dizer o quê? Que cada venda que eu estou fazendo no meu negócio de R$55, está me sobrando R$28. Se eu vender R$100, ele vai me sobrar o equivalente a essa proporção aqui, esse percentual. Então, a cada R$100 de venda, vai me sobrar R$51,80 de lucro bruto ou margem de contribuição. Aí, qual que é o cálculo? Eu preciso disso aqui pagar o custo fixo, certo? O custo fixo é igual a quanto? R$9.001. 9.001,90. Legal. O meu ponto de equilíbrio, então, vou fazer de preto aqui, já estou me atrapalhando com essas. Ponto de equilíbrio, estou abreviando para PE. Como é que eu vou fazer o cálculo? Prestem bastante atenção agora. Eu vou fazer, Fernanda, vai junto e vai fazendo para nós ali, por favor. R$55 de venda vezes o meu custo fixo. Então, 55 vezes 9.001,90 igual. Se vocês fizerem na calculadora, eu recomendo que vocês façam aí junto para vocês já irem pegando. Isso gerou um valor de R$ 495.104,50. Esse é o ponto de equilíbrio? Não, não é. Agora, divida isso, vai lá, Fernanda, por R$ 28,49. Legal. Se vocês fizerem o mesmo cálculo aí, vocês vão ter na calculadora de vocês lá R$ 17.378,18. Esse é o ponto de equilíbrio. R$ 17.378 com... Aqui eu vou arredondar que ele fechou 18,5, então 19 centavos. Esse é o ponto de equilíbrio. Agora eu preciso saber se de fato esse cálculo está certo. Então eu vou apurar a prova real, né? Agora a gente lembra um pouco das aulas de matemática, né? A prova real que o professor tanto falava. Como é que é a prova real? Como é que eu sei se esse ponto de equilíbrio aqui de fato está correto? Eu vou pegar lá, vai lá, Fernanda. R$ 17.378,19 vezes o quê? O meu custo variável, que é 48,1985%. Então, isso aqui gerou de custo variável para nós. Acho que o percentual eu vou ter que fazer por aqui, né, Fernando? Aqui não está dando na calculadora. 17.378,19. Deu de custo variável aqui R$ 8.376,03. Esse é o custo variável. E se vocês fizerem 8.376 dividido pelo ponto de equilíbrio, vocês vão chegar nesse mesmo indicador aqui de custo variável. 48%. Aqui ele vai me gerar uma margem de contribuição. Vou fazer a margem aqui em vermelho. Faça para nós, por favor, Fernanda.
17.378,19 menos 8.376,03. 9.002,16. E o meu custo fixo é quanto? 9.001,90. O lucro que gerou disso aqui foi quanto? Ele não fechou exato devido a arredondamentos de número, tá? Mas aí deu 0,26 centavos. Então, achou o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio dessa demonstração aqui é 17.378,19. Ou seja, zerou. Te gerou de custo 8.300, de margem 9.002. Teu custo fixo é 9.001, pagou teu custo fixo. A partir desse momento, tudo que você vender é lucro líquido. Por quê? Porque essa margem de contribuição de 51,80%, ela se torna resultado líquido, porque você já atingiu o ponto de equilíbrio, tá? E aí, como é que eu converto isso em número de pizzas que eu preciso vender? Isso eu ia te perguntar. Tá? Quantas pizzas eu preciso vender? Quantas pizzas eu preciso vender? Para pagar os meus... Então, vamos lá. A média, vamos pegar, eu preciso ter um preço médio de pizza. Vamos pensar que cada pizza minha, Fernando, uma média do preço de venda geral. 58, vamos colocar. R$58. Então, o que eu vou fazer? 17.378,19 dividido pelo preço médio de cada pizza. Preço médio. Quanto? 299,62 ou 300 pizzas. Se o meu mês tem 22 dias úteis, faça 300 para nós. Dividido por 22. Então eu preciso vender, estou arredondando aqui, pessoal, 14 pizzas por dia. Legal. Aqui eu tenho o meu ponto de equilíbrio por dia. Meu ponto de equilíbrio por dia são 14 pizzas no dia, 300 pizzas no mês, ou 17.378. Ah, Vinícius, mas eu não vendo só pizza, eu vendo refrigerante, eu vendo chocolate. Ok, você não precisa considerar por pizza, considere por ticket médio, que é R$55. Então vamos pensar, de cada cliente que entre no teu estabelecimento, que gasta R$55, você vai precisar atingir ali os 300 ou 17 mil de faturamento. Tá, Vinícius, deixa eu só assim, ver se a gente entendeu. Ó, então, eu preciso vender 14 pizzas por dia para conseguir o ponto de equilíbrio. Né? Então, acima de 14 pizzas por dia... É lucro. Só que aí que está a questão. Essas 14 pizzas por dia só gera lucro uma vez que você bata 300. Então, não adianta eu vender um dia 20, no outro dia 1, né, no outro dia 2... e não atingiu 300. Aí eu vou falar assim, mas teve 3 dias que eu vendi 18 pizzas. Eu vendi 4 pizzas a mais, me gerou lucro? Naquele dia sim, mas no mês não. No mês não. Então você precisa ter a noção das pizzas por dia, mas sempre contando o mês. O mês, tá? Agora vamos demonstrar aqui o gráfico do ponto de equilíbrio para ele tentar facilitar um pouco mais o nosso cálculo. Então aqui a gente tem de custo fixo, tá? Aqui está arredondado, R$9.000 de custo fixo. Então o custo fixo, ele traz para nós aqui no gráfico essa linha única aqui. Então eu comecei o mês, eu já tenho meu custo fixo de R$9.000. Legal. Eu iniciei as vendas, tá? E gerei lá a minha receita de R$51.000, tá? Gerei a minha venda de R$51.000. O que esse gráfico está demonstrando? Ele tem o meu custo total até o momento em que eu vou atingir o ponto de equilíbrio. O meu custo total ele começa a crescer na mesma proporção que o meu custo variável.
Aliás, desculpa, na mesma proporção que a minha receita. Por quê? Porque ele sai do custo fixo mais o custo variável. Então, o que está crescendo nessa linha roxa? Eu não sei se dá para ver que a linha é roxa aí na tela do celular, mas é uma linha roxa. O que ela está crescendo aqui? Ela está crescendo o 48% do meu custo variável. Então, essa linha roxa aqui é 48% da minha venda, que ela está crescendo junto com a minha venda, tá? O meu custo variável já está fixo, eu preciso pagar ele, eu venda ou não, e o meu custo fixo já está pago, já está mensurado, eu preciso pagar ele vendendo ou não, e o meu custo variável ele começa a crescer de acordo com a minha receita. O ponto de equilíbrio é o momento exato em que o zero vendas, tá, atinge a mesma linha do custo total com o custo fixo. Então é nesse momento que eu tenho o ponto de equilíbrio. Por quê? Porque ele já pagou o meu custo fixo. Veja, o meu custo fixo ele pagou aqui, ó. Quando ele atingiu esse ponto do gráfico, ele pagou o meu custo fixo. Mas o meu ponto de equilíbrio, que ele paga o meu custo variável junto, é só quando ele atinge 17.400. É aqui o ponto de equilíbrio. Por que eu demonstro esse gráfico? Para que possa entender que, a partir desse momento, veja que o gráfico abre, ó. Então, cresce a minha receita e o meu custo ele segue numa caminhada menor. Então, toda essa folga gráfica aqui é lucro para a empresa. Esse é o cálculo do ponto de equilíbrio e aqui um gráfico para simplificar a explicação, né? Então, tudo que ficar nessa folga aqui é lucro que se torna, após atingir o ponto de equilíbrio, a margem de contribuição, que é 51,80%. A partir do ponto de equilíbrio, esse meu negócio vai gerar de lucro 51,80% por venda de pizza, tá? Após o ponto de equilíbrio. Apurando o resultado no final do mês, obviamente que o meu lucro vai ser menor. Por quê? Porque aí ele considera o montante geral. Mas após o ponto de equilíbrio é aqui. Então é nesse momento que eu tenho que identificar depois também em qual dia do mês que eu atinjo isso aqui. Então, por exemplo, é dia 12. Eu bati 17.400, então me sobra ainda meio mês para mim trabalhar. Agora, dia 25 eu bati 17.400. Então, o meu negócio ele demorou muito para mim atingir o ponto de equilíbrio. Então, eu também posso ir cuidando isso, né, e entender em qual dia eu atinjo o meu faturamento que bate o ponto de equilíbrio, para mim saber quantos dias sobra para, de fato, eu gerar lucro para o meu negócio. Então, Vinícius, no nosso treinamento Fórmula da Pizzaria Lucrativa, você detalha mais, né? Você consegue esmiuçar um pouquinho mais sobre esses dados, esses cálculos, né? Ah, sim, com certeza, né? Aqui é uma breve explicação. Claro que com isso aqui já é possível você mensurar, mas é todas aquelas questões que a gente comentou, né, Fernanda? Então, eu vou precisar saber meu custo variável, eu vou precisar saber meu custo fixo, eu vou precisar saber o ticket de venda, então eu tenho que apurar o meu ticket de venda, eu vou ter que saber fazer uma média de preço de venda, são vários indicadores, né? Então, com o ponto de equilíbrio, ele é só uma das peças que a gente precisa para dominar a gestão do negócio. Então, a partir daqui eu sei quanto que eu preciso vender e a partir daqui quanto que eu vou ter de lucro, tá? Só que daí, a partir dessa informação, eu consigo projetar vendas, eu consigo identificar o ponto de equilíbrio por dia, eu consigo analisar o dia do mês que eu bato o ponto de equilíbrio e qual que é a folga para gerar lucro. Então, por exemplo, se me sobra 3 dias por mês para gerar lucro, eu não posso faltar um dia nessa pizzaria. Minha pizzaria não pode parar de vender um dia nessas 3 que folgam, né? Aí eu começo a saber como que está girando o meu negócio e criar estratégias baseadas nas minhas finanças para me melhorar sempre e continuamente a pizzaria, né? Então, com certeza, abrange muito mais informações que é de fato o que precisa para ter o controle total da gestão financeira da sua pizzaria. Então, tá certo. Muito obrigada e semana que vem tem live de novo. Muito obrigado. Até. Até mais.